A tese indicada para a leitura foi nomeada como Juventude nas Sombras, Escola, Trabalho e Moradia em Territórios de Precariedades. Então, o que eu adorei ler nessa tese? Pois ela me trouxe um novo olhar para esses jovens da periferia. Houve um aprofundamento muito importante acerca dos caminhos metodológicos e das próprias ligações e composições que a autora faz com o campo empírico da vida que se vê dos jovens com as análises de diferentes teóricos. Então, não está escrito lá objetivos, metodologia, mas no seu decorrer do texto, a gente vai conseguindo pontuar e perceber na escrita da autora essas questões. Então ela é norteada por muitas perguntas e ela até explica e enfatiza isso como a compreensão socioantropológica de experiências produzidas por jovens. Ela vai compondo o seu texto com diferentes perguntas e aqui eu vou citar algumas delas. Será que quanto mais se souber do jovem pobre fora da escola, melhor poderá entendê-lo em seu interior? Como estes jovens produzem suas vidas em contextos de fabricação da miséria, o que faz esses jovens pobres se moverem ou permanecerem onde estão? Como a escola reverbera na vida dos jovens, nas suas falas, tanto nas práticas instituídas que reforçam as normas, os controles, os modos de trabalho escolar, como nas práticas instituintes, produzindo outras sonoridades em direção à produção de suas singularidades? Como eles articulam moradia, trabalho, escola, lazer e cidade? Quais os sentidos da escolarização para alguns dos jovens de Catarina? Mas o que ela fez e como ela conduziu o seu estudo? Então ela propôs fazer sempre outras perguntas que amplia a compreensão socioantropológica, como eu já falei, produzidas por jovens para fazer a vida do bairro e entender essas experiências desses jovens que são atravessadas por outras vidas nas dobraduras do mundo social e quais os desafios que eles são afetados, né? Então ela quer compreender o bairro, e que bairro é esse, como eu já falei antes, o Catarina. Então é o Jardim Catarina, localizado no leste metropolitano do Rio de Janeiro. Ela quer entender esse fluxo de relações que se dá nesse bairro. Então, como a cidade, como local de vida, vai ser uma referência espacial ou afetiva na produção das vidas juvenis. E ela traz que ela quer compreender, então, essas marcas pelas estruturas sociais, né? Então, ela seguiu deslocamentos específicos da vida dos jovens. Quais? Os processos da escolarização desses jovens da periferia, o trabalho precário e o espaço de moradia em bairro popular. Então ela situou os percursos das vidas dos jovens Catarina através das suas narrativas. Uma pesquisa qualitativa que se constituiu de 2 encontros. O primeiro é uma etnografia, e até achei muito legal, que ela cita que o mapa que ela fez para caminhar nessa etnografia foi conduzida e foi dada por um senhor que é dono do supermercado de Jegue. Ela foi definindo, então, esses caminhos através desse mapa que ele fazia por entregar mercadorias e, enfim, nessas casas. A segunda parte desses encontros da metodologia se fez a partir dos estudos de casos, e eu falo de casos porque ela disse que é cada um deles, né? Cada pessoa, cada jovem, cada morador antigo que ela entrevistou, ela faz esse registro da memória do bairro, dos relatos de vida. Para ela entender sobre como esses jovens pobres, como ela fala, vinham desenhando suas experiências de vida, suas relações com a escola, com o trabalho, com o desemprego, com a moradia, com o bairro, ela fez uma bricolagem, né? Adotou o diário de campo como registro analítico. Ela entrevistou 18 jovens do bairro, 8 moradores antigos, e daí ela diz que foi na esquina dos bairros, nas escolas, em um projeto social e uma biblioteca comunitária, e ela utilizou a observação participante, que foi a relação mais próxima com informantes que ela conseguiu,
E ali ela se teve a definição de eventos, novos contatos e conseguiu entrevistar, porque seus informantes representavam uma possibilidade constante do ato de pesquisar. Forneceu máquinas descartáveis para eles tirarem fotos, né, esses jovens. Então, foi mais ou menos aproximadamente fotos que foram tiradas, e ela sinalizou que esses enquadramentos que esses jovens tiraram, porque era livre, eles podiam fazer o que eles quisessem com essas máquinas, viu que era uma forma deles excluírem, né, do que eles optam por deixar ver ou deixar de fora da câmera. Então, referente ao grande número de relatos, a pesquisa também, a partir dessas 18 entrevistas com jovens e 8 com os antigos moradores, ela selecionou 7 jovens e 5 moradores para ter um discurso extenso e analisar esse discurso. O primeiro capítulo foi sobre juventude e temporalidades possíveis, né? Ela nomeou dessa forma e faz ali o aporte teórico descrevendo essa juventude e enfatizando a construção social. Ela deixa claro que foi muito complicado fazer e constituir essa categoria, porque esses sujeitos se constituem de uma ordem histórica e cultural. No segundo capítulo, em busca de atalhos na produção da pesquisa, é discutido um atalho-método, né, que é ali onde ela decorre e deslancha a metodologia dela. E ali esse caminho se faz assim, ele dá direção aos acervos, né? Então ela utilizou um jornal, ela queria pegar qual foi o perfil do jornal São Gonçalo e qual o rosto produzido pela mídia desses jovens, especificamente desse bairro, como a mídia relatava eles. E o relato, com certeza, se deu a partir de que eram jovens pobres, a criminalidade era grande. E no terceiro capítulo, ela chama Jardim Catarina, Memórias e Potes de Passagem. E ali é o fazer da pesquisa, né? Tudo para entender os percursos labirínticos da vida dos jovens que eu falei antes, né? Ela escreve assim: nos lianes que articulam seus projetos e processos de escolarização, suas lutas em prol do trabalho e de moradia a partir de suas vidas no Catarina. A conclusão dela, por todo esse trabalho e tese, foi que ela expôs os movimentos oscilantes produzidos pelos jovens em contextos de fabricação da pobreza. Ela traz à tona as ameaças e as potências que marcam suas vidas e colocam essas juventudes nas sombras, né? Ela sinaliza as práticas de violência que afetam suas vidas, e morar em um bairro popular significa lidar com a insegurança real e com o preconceito produzido diante dele. E ela vai vendo, né, que o olhar dessa história, dos acontecimentos, as sombras produzidas pelos jovens estão nas suas pequenas resistências, na potência das tramas das suas vidas, e que ao mesmo tempo em que esses jovens rendem glórias à sedução das determinações, dos circuitos luminosos de consumo, eles também fazem movimentos de resistência. Ela menciona e relaciona toda essa discussão dela em 3 campos específicos de interdisciplinaridade: o campo da diversidade, das desigualdades sociais e da educação. Eu peguei fragmentos que pudessem elucidar para vocês o que ela falou sobre educação, e na realidade é um trecho mínimo de toda essa tese, de todo esse adensamento que tem essa tese. Ela inicia seu trabalho a partir de questionamentos quanto à educação que exibe uma busca pela homogeneização, nega uma prática que possa unir diferentes dimensões de suas vidas, e a imensa lacuna entre a necessidade dos alunos trabalhadores e a educação a eles dirigida. Então ela faz essa passagem no cotidiano da escola e ajuda a gente a entender a fala dos jovens, né? As suas lutas por uma escolarização de qualidade. E no bairro sobressai a imagem do perigo, do abandono, de uma política da falta. Na escola, os jovens também são afetados por esse enquadramento do campo das relações sociais. Acerca da diversidade, ao falar de jovens, a autora ela volta-se para a diversidade de suas vidas, né, da vida dos jovens, como pontos de inflexão de múltiplas intensidades.
Então ela percebe que o bairro, nos fluxos que os jovens pobres se estabelecem, se dá para lá e para cá, né? Movimentos que conduzem ele e produzem derivas, que é o encontrar um trabalho, continuar a estudar mesmo que ele tenha que trabalhar, participar de espaços de consumo urbano. Então ele também está inserido num contexto de sociabilidade local, mas é importante assinalar que varia o tom tanto dos deslocamentos diários, das mobilidades residenciais, por exemplo, como da acessibilidade da vida urbana, né? Acerca das desigualdades sociais citadas, ela mostra nessa tese um cenário de incertezas, de deslocamentos nas tramas de experiência social desses jovens. Então ela expôs diferentes sujeitos que expressam em seus microcosmos a crise da sociedade mais ampla, do ponto de vista do desemprego, da informalidade, da violência, da pobreza, que marca a condição juvenil. Então esses registros coletados trazem a pluralidade de pontos de vista, pois ao falar do que é viver no Catarina, de como os jovens são produzidos nesse bairro, falam ainda mais do que é viver em certas condições históricas e concretas carregadas de materialidade. Então eu faço um fechamento, espero ter conseguido explicar mais ou menos o que foi essa tese, mas fica evidente nesse trabalho que o Estado, e a perspectiva dos jovens é essa mesma, que o Estado cuida mal de alguns e sempre de alguns. Esses sujeitos sentem na pele o esgarçamento da condição de sua vida juvenil nesse cenário de mudanças derivadas do neoliberalismo pela implementação do Estado mínimo, condenado a viver em estados de urgência e em estados de exclusão. Muito obrigada.